Tá gravando? Começou. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, neste cativeiro, vamos continuar nossos estudos de resistência dos materiais. Exatamente. E no vídeo passado, eu estava estudando o momento plástico, certo? Que é um dos 3 tipos de momentos da parte de momento de flexão inelástica. É flexão inelástica? Eu falei de momento elástico máximo, falamos de momento plástico e faz parte de flexão inelástica. E o último tópico é o momento resistente. Certo? Até... ok. Momento resistente. Ok. Momento resistente. Esse é o nosso último tópico. Então, vamos começar. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva. Fiquei desempregado. Apliquei para um doutorado e hoje estou aqui no doutorado. E por que eu faço isso? Porque, enfim, estudar é legal, por incrível que pareça, né? Vamos lá. Momento resistente. Certo. Então, agora a gente vai considerar uma outra viga, certo? A análise será conduzida em uma viga simétrica, certo? Uma viga de seção transversal simétrica. Beleza. A análise será conduzida em uma viga de seção transversal simétrica, porém a simetria é válida somente para... simétrica não, imbecil. A simetria, deixa de ser burro. A simetria é válida somente em relação ao eixo vertical. Beleza. O momento aplicado gira em torno do eixo horizontal. Ou seja, um caso usual. Beleza. Então tá, esse será o nosso problema. Deixa eu ver o que podemos considerar mais.
Beleza. Então, a análise será conduzida em uma viga com seção transversal simétrica, porém essa simetria ela é válida somente em relação ao eixo vertical. O momento aplicado gira em torno do eixo horizontal. E aí temos um problema. Essa viga ela tem uma característica específica. Essa viga não é simétrica. Não é simétrica em relação ao eixo horizontal. E isso ela passa a não ser um caso usual de análise de vigas. E isso a torna um caso extraordinário. Logo, os processos são diferentes. Os processos para determinar tensão, deformação são diferentes. Extraordinário. Logo, os métodos de cálculo tendem a variar. Beleza. Então vamos conhecer essa viga. Vamos lá. Temos aqui não sei nem se eu fiz direito, mas é tu. Não, fiz não, como sempre, né? Fazendo tudo errado. Mas dá pra adaptar. Olha aí. Certo? Aqui nossa viga. Então, como se pode ver, verticalmente ela é simétrica em relação ao eixo vertical. Ah, cadê? Tá aqui. O eixo vertical aqui, ó. Olha o eixo vertical aí. Rocheda. Aqui. Aqui. Beleza. Então, aqui sai o eixo da viga, né? E eu vou ter basicamente mais ou menos nessa região, eu vou ter aqui a aplicação do momento. Beleza. E está aqui o nosso momento. Certo? Então temos o eixo de simetria. Além disso, existe um outro aspecto que faz essa viga ser não usual. E bom, como ela tem uma seção transversal que não é simétrica em relação à horizontal, certo? Ela é simétrica em relação à vertical, mas em relação à horizontal, não. Então a gente vai ter
com as coisas que a fazem ser um caso extraordinário. Como a seção transversal não é totalmente simétrica, os diagramas de tensão e deformação tendem a variar. Bem como as distribuições de tensão e deformação também serão diferentes. Também, vamos dizer assim, também não apresentarão também serão diferentes. Melhor. Bom, então é isso. Eu vou ter aqui, pra gente já ver que a seção da parte de cima do plano aqui de simetria, ela é mais estreita, que baixo ela é mais larga. Já temos aí uma variação. Uma espécie de estreitamento, mas a gente precisa analisar, né? Considera-se para esse caso que a viga é feita, que o material da viga exibe encroamento. Vamos considerar isso aí, certo? Por quê? Bom, no caso de o momento M
momento aplicado M resultar no escoamento, da viga, a definição, né, do eixo neutro vai ficar impossibilitada. Impossibilitada. Por que isso vai ocorrer? Porque se ele escoar, ele vai deformar. E aí eu não vou ter como definir a posição do eixo neutro, certo? Logo, eu não vou saber onde está ocorrendo a máxima deformação, certo? Logo, a máxima deformação não poderá ser obtida. Por causa, pois, eu já falei, né? Pois, devido à deformação do eixo, deformação da viga. Então eu vou deformar a seção transversal de um jeito que eu não vou conseguir calcular, certo? Isso tudo, por quê? Porque minha viga, ela é assimétrica. Mas ela é assimétrica em torno do eixo neutro. Em torno da horizontal, né? Do eixo horizontal. Então, isso tudo vai me dar consequências que impossibilitam o meu cálculo. Beleza. Então, como a seção transversal não é totalmente simétrica, os diagramas de tensão e deformação tendem a variar, bem como as distribuições de tensão e deformação serão diferentes. Ok. Né? Considera-se, para esse caso, que o material exibe encroamento. Então, no caso de um momento M aplicado, gerar um escoamento, né? A definição do eixo vai ficar impossibilitada. E aí eu não vou conseguir calcular. Tudo isso é consequência de uma assimetria em torno do eixo horizontal. Do eixo horizontal. Por quê? Né? Eu tenho um estreitamento, né, da seção transversal, basicamente. Tudo isso é consequência de uma assimetria em torno do eixo horizontal que requer um procedimento de tentativa e erro.
um procedimento de tentativa e erro para calcular as tensões e deformações envolvidas. Ok, então vamos dar uma olhada no procedimento, mas primeiro vamos ver como é que ficaria esse gráfico, né? Bom, no geral, a gente plota, como a gente já sabe, sigma e epsilon, ou seja, tensão, deformation. Ok. Então aqui é sigma e aqui é epsilon. E aqui é a nossa curva, que eu, para variar, pronto, corrigido. Então temos aqui um ponto, aqui seria epsilon 1 e aqui sigma 1. Sigma 2, epsilon 2, como exemplo, né? Então seria um gráfico que ele não seria linear, né? Ele tem uma seção linear, mas no geral ele é não linear, né? Então, e se a gente vê, existe uma pequena variação, né, na região de compressão, certo? Por quê? Porque daqui até aqui é diferente de daqui até aqui, certo? E aqui é tração. Beleza. Ok, então a gente precisa aplicar um método de tentativa e erro. O primeiro passo é para um dado momento considerar um eixo neutro certo? E uma distribuição de deformação linear. Então vou considerar um eixo neutro e uma distribuição de deformação linear em uma localização e ângulo de inclinação
certo? Como é que eu posso dizer isso? Você tem que assumir um ângulo, você tem que assumir uma inclinação para distribuição de tensão e tem que assumir uma localização para o eixo neutro, certo? Como é que eu posso dizer? Respectivamente, apropriado. Ok. Então, o primeiro passo é, para um dado momento, M, considerar um eixo neutro e uma distribuição de deformação linear com uma localização e um ângulo de inclinação, respectivamente, apropriados. Aqui não é em, aqui é com. Perfeito. Então a gente vai dar um palpite, uma iteração, né? Que é o famoso método das tentativas e erro, né? O método faz aí. Certo? Então a gente vai pegar esta lateral. Vamos pegar isso aqui. Copy. Paste. E vamos pegar esse mesmo eixo. Peraí, vamos desenhar mais pra cá. Desenhar bem aqui. E aqui vai estar nossa viga. Certo? Beleza. Então, ok. Então a gente vai ter que assumir uma distribuição de deformação e assumir um eixo neutro. Então vamos dizer que o eixo neutro está bem aqui, certo? Vamos dizer que o eixo neutro está bem aqui. X. E aqui eu vou ter o eixo neutro, né, saindo da tela. Perfeito. Então, vou assumir uma distribuição linear, né? Aqui, distribuiçãozinha de tensão, ou de deformação, perdão. Certo? Aqui eu vou ter ε2 e aqui eu vou ter ε1, certo? Então, inclinação assumida
eixo neutro assumido. Beleza. Ok. Então temos aqui essa visão lateral. Então a gente vai ser o nosso primeiro passo. Beleza. Então o segundo passo. Certo. O segundo passo também é meio que é tudo meio que assumido, tudo meio que por iteração. Então busca-se definir, pelo menos graficamente, certo? A distribuição de tensão na seção transversal. Com base no que eu já fiz no passo 1, certo? E com base no passo 1 e usando a curva tensão-deformação. Certo? Usando a curva tensão-deformação para marcar os valores correspondentes, os valores de tensão correspondentes à deformação. Beleza, então vamos para o... Vamos ver como é que fica isso. Beleza, então a gente vai ter essa curva aqui, certo? A gente vai ter isso de informação. E a gente já tem isso aqui.
certo? Então, beleza, gente. Essa é a nossa base. Foi o que a gente assumiu. Como é que vai ficar isso? Bom, como é que eu vou pôr isso, né? Então tá. Isso aqui vai resultar nisso aqui. Então vamos apagar toda essa parte aqui que eu não preciso. Aqui também vai embora e aqui também. Beleza, como que vai ficar a nossa tensão? Vamos olhar pro gráfico. Pô, aqui tá meio curvado, né? Então minha nossa tensão vai ficar mais ou menos assim. Como é tensão, vamos escrever de outra cor. Vai ficar mais ou menos assim. Certo? Aqui, pressão. Meu Deus. Neandertal, burro. Isso, imbecil, idiota. Sabe, tá desaprendendo aqui a usar até um tablet. Por isso que ficou desempregado. Então aqui nós temos tração. Então aqui é o nosso sigma 1. Nossa tensão de... Não gostei dessa seta. Não tá legal. Está uma merda. Pronto. Aqui. E aqui. E aqui é sigma o quê? Sigma 1. Aqui está nosso momento. Então é isso que vai acontecer. É isso que eu vou, ou que vai acontecer, né? Porque eu vou ter uma tensão que não é linear, certo? Embora eu tenha assumido que a deformação é linear. E só por esses valores já fica difícil de calcular aqueles volumes para calcular a força, né, no centroide de cada bloco, né, dividido pelo eixo neutro. Então só isso já dificulta. Beleza. Tá perturbando aqui. Ok. Beleza, agora a gente vai justamente falar desses blocos, né? O terceiro passo trata da determinação certo? Das forças
resultantes de tração T e compressão. Isso é feito através do cálculo de volume dos blocos de tensão. Mas existem alguns detalhes, certo? E aí é que tá. Esse cálculo é feito pela equação pela seguinte equação. Sigma dA igual a zero, certo? Sabendo que a força resultante é o somatório das forças em X. Ok. Então, eu uso esse cálculo para eu obter essas forças resultantes, eu preciso aplicar essa equação. Só que tem um problema. A minha seção transversal é assimétrica, certo? Entretanto, a equação requer que os volumes dos blocos de tensão, eu vou já desenhar esses blocos, sejam iguais. Aí é que tá. Aí é que quebra. Certo? Sejam iguais para que se obtenha forças. Que é isso? Que é isso? Para que se obtenham forças resultantes iguais.
Certo. Ponto final. Ok. Certo. E se não for igual? Então, beleza. Nosso bloco. Cadê? Nosso bloquinho. Vamos pegar esse mesmo desenho aqui. Esse desenho aqui ficou top. Copy. Então, os bloquinhos precisam ser iguais. Vamos deixar desse lado aqui e trazer isso aqui. Isto é uma merda mesmo. Isso, fela da puta. Beleza. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Não, peraí. Melhor fazer assim. Aqui. Forcinha de compressão. Outra forcinha de compressão aqui. Tensão. Oh, meu Deus. Aí vai reduzindo. E aqui eu tenho mais forças de compressão. Ok. Pronto, aqui uma, aqui outra tensão, tensão. Beleza. De forma análoga, embaixo eu vou ter o mesmo, só que de tração, né? Então embaixo eu vou ter aqui a tração, né? Um pouquinho menor. Ok, então eu vou ter esses casos aí. E eu vou ter a força resultante. Perfeito. E nessa força resultante vai ter uma distância para o eixo neutro. Essa também, que a chamemos de y' e y duas linhas, certo? Ok. Aqui seria a linha NA. Aí o que acontece? Eu defini meu eixo neutro, uma localização arbitrária, era essa a palavra que eu queria falar, esta merda, né? Cadê? Um ângulo de inclinação arbitrários. Certo? Obviamente você vai ter que dar um palpite que tem um pingo de conhecimento, né? Pra quê? Aí eu vou tentar ver se essas forças são iguais. Porque se as forças são iguais, significa que meus volumes são iguais. Certo? Caso as forças não sejam iguais, isso aí, o analfabetismo aqui tá é bom. Isso, caralho, não, chega, aí não vai dar, tem que reprovar.
Caso as forças não sejam iguais, o que é que acontece? Eu vou ter que redefinir, certo? O eixo neutro. Começar tudo de novo. Todo esse processo. O eixo neutro deverá ser redefinido localmente. Redefinido em termos de localização. Certo? E aí é que tá a interação. Você escolhe, vê. É igual? É. Continua. Escolheu o eixo neutro. É igual? Não é. Tá desbalanceado. Não, continua. Esse processo é repetido. Até que a equação acima, né? A equação sigma dA igual a 0 seja obedecida. Em outras palavras, os volumes são iguais, as forças são iguais. Ou seja, a força de tração igual à força de compressão. Certo? Beleza. Aí quando você consegue isso, tem um último passo. O último passo é calcular os momentos oriundos da força de tração e da força de compressão, que eles vão ser diferentes. Por quê? Porque por causa das distâncias y' e y', certo? Que possuem isso braços de alavanca diferentes, y' linha e y' duas linhas, respectivamente. Certo? Estes são a distância, as distâncias das forças de T e C. Não, são as distâncias do eixo neutro até o centroide dos volumes. As distâncias do eixo neutro até o centroide dos volumes.
certo? Então, se eu for calcular essa mesma equação, porém para os momentos, então ao aplicar a equação dos momentos resultantes, eu vou ter o quê? Bom, eu vou ter aqui o meu momento resultante, que ocorre em torno de Z, é basicamente o somatório dos momentos, certo? Entenderam? Né? É basicamente o somatório dos momentos. Logo, M é a integral da área de Y sigma dA. Certo. Só que eu vou ter Y's diferentes. Então isso aqui vai virar uma função, né? O M ele vai ser M momento resultante de T vezes Y' mais C vezes Y duas linhas. Ou seja, vai depender de duas distâncias diferentes, né? Então essa equação precisa ser satisfeita. Ou seja, além de eu ter que passar por aquele passo que eu preciso garantir que T igual a C, eu preciso garantir que o momento é T vezes Y' mais C vezes Y duas linhas. Essa equação precisa ser satisfeita, ou do contrário, a inclinação da distribuição de deformação tem que ser reajustada. Certo? Até que se obtenha, né, a obediência dos requisitos. E aí você consegue calcular o momento resistente. Bom, como vocês viram, é o que? Iteração. É quase um processozinho de projetos, né? Projeto tem muito disso, né? Na parte de cálculo de número de ciclos. Não. Como é que é o nome? Fator de segurança, né? Então, é um processo iterativo. E, obviamente, ninguém busca fazer uma viga assimétrica dado ao trabalho que se tem de calcular isso aí. Se bem que hoje, com elementos finitos, né, o cálculo computacional, né, então fica até mais fácil. Mas, no geral, se evita a trabalhar com esse tipo de viga. Ok, então finalizamos aqui viga inelástica, flexão inelástica. E ai meu Deus do céu, tem coisa pra ler essa porra. Vamos pra tensão residual, mas só no próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo de estudo. Até lá.